Então, continuando, nós vamos para a última fase, que é a fase motora especializada. Então, essa fase, ela tem a ver já com o refinamento dos movimentos. São os movimentos que a criança já consegue fazer de forma eficaz, tá? Ela já começa a acoplar alguns movimentos fundamentais, ou seja, ela começa a juntar os movimentos para fazer alguma proposta. Então, se por exemplo eu quero arremessar uma bola, eu tenho também a possibilidade de juntar o correr, o saltar e o arremessar a bola. Então eu vou juntar esses três movimentos fundamentais para eu fazer uma proposta única, para eu adquirir um movimento único, que seria o de arremessar e de repente fazer uma cesta, tá bom? Esse daí é como um exemplo, tá? Então, a gente começa a falar de surgimento de novos padrões motores, tá bom? De formas bem mais difíceis, bem mais complexas. E aí nós temos também 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio de transição, que aí já são dos 7 anos de idade até os 10 anos. Então a gente está falando de crianças que já fazem movimentos com maior elaboração, tá? Ele já começa a ter um início de tentativa de combinar esses movimentos fundamentais, tá? Já começa a ter um interesse maior pelos esportes, é onde ele começa a perceber onde ele tem maior aptidão, o que ele mais gosta de fazer, tá bom? Seja em algum esporte específico, luta, dança, independente do que seja, ele já começa a observar o que ele mais gosta, né? A segundo estágio é o estágio de aplicação, né? Vai dos 11 aos 13 anos por aí. E é onde ele reconhece realmente aonde ele tem um potencial. Ele começa a perceber onde ele, além de gostar, ele consegue fazer aquilo dali bem feito. Tá? Ele já começa a falar a fazer uma melhora da performance. Então a gente percebe um interesse maior na prática daquele esporte, no treinamento, independente de como seja aquele treinamento, aquilo dali vai estar sendo muito bom, ele vai gostar daquilo dali, independente do desafio que seja, tá? E ele vai ter uma execução muito melhor das técnicas específicas. Então, se, por exemplo, é um balé, a criança vai observar os detalhes e vai fazer aquilo dali de forma da mais perfeição possível. Se é o futebol, ele vai conseguir fazer aquilo dali da melhor maneira possível. Ele vai tentar, dentro daquelas regras, daquelas técnicas, se aperfeiçoar, tá bom? E aí tem o último estágio, que é o estágio de utilização permanente, aquilo que ele vai levar para o resto da vida dele. E aí a gente fala de crianças que já são adolescentes, né? Que aí é acima de 14 anos. Que aí é o ápice da performance dele, é o auge, né, da performance motora, é o auge de tudo aquilo que ele construiu, da motricidade dele, e ele já consegue fazer aquilo dali com muita perfeição, tá? A gente está falando já de uma questão de alto rendimento, né, aquelas competições, tá? E aí aquele adolescente ele já começa a procurar por áreas específicas de interesse, independente da necessidade, da disponibilidade para fazer aquele treinamento, para poder fazer aquilo dali, de forma que ele tenha experiências positivas. E aí ele vai estar utilizando aquele repertório motor dele para o resto da vida dele. A gente fala muito de que o corpo fala, né? E o corpo tem memória. O corpo, ele demonstra, independente da idade, que aquilo dali, nossa, você por um acaso fazia dança? Não, dá pra ver porque você tem uma postura. Pô, você fazia luta? Você fazia tal coisa? Porque dá pra perceber pelo seu corpo, porque você acaba transmitindo aquilo dali para as pessoas através dos seus movimentos. A gente reconhece no outro pelos movimentos que ele tem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Essas explicações, qualquer dúvida, pergunta, de forma para que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais, né, o que está escrito lá nos textos da plataforma. Depois eu vou estar dando adiantamento e colocando um material novo pra gente, tá bom? Então, bom estudo, pessoal. Beijo!